Pessoal, respondendo agora a nossa 24ª questão da lista. É uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um cristal na forma de um prisma hexagonal regular, após ser cortado e polido, deu origem a um sólido de 12 faces triangulares congruentes. Os vértices desse polígono são os centros das faces do prisma, conforme apresentado na figura. Calcule a razão entre o volume e a área deste respectivo prisma. Então, primeiro passo, pessoal, é observar a seguinte estrutura. Ó. A gente vai ter que estar calculando quanto vale um dos seus respectivos lados. Ó. Desse ponto a esse ponto foi lado sobre 2. Desse ponto a esse ponto também lado sobre 2. Então, no final desse processo, o que acabou acontecendo foi o seguinte. Ó, que você tem um triângulo aqui que tem o lado sobre 2, metade do lado. Aqui também lado sobre 2. E aqui, ó, ele marca 120 graus, que é a angulação interna de um hexágono regular. E a gente vai estar descobrindo esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de A, por exemplo. Nesse caso, ó, contendo os três lados em um ângulo oposto, leitos cossenos. A ao quadrado igual a L sobre 2 ao quadrado, mais L sobre 2 também ao quadrado, menos 2 vezes esses dois elementos, L sobre 2 vezes L sobre 2, cosseno de 120. Aqui, A ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado sobre 4, mais L ao quadrado sobre 4. Esse elemento aqui, ó, cosseno de 120 é o mesmo de 60, só que está do outro lado, então ele é negativo. Menos com menos vai dar mais. Aqui vai ficar mais L, corta esses dois, L quadrado sobre 2. Executa essa operação aqui. No final do processo, Azinho vai estar valendo Lzão raiz de 3 sobre 2. Certo. Tendo feito esse primeiro passo, o que a gente vai estar utilizando agora? O volume do sólido, ele é composto por duas estruturas dessa. Então, esse volume, ele vai ter que ser igual a 2 vezes a área da base 6 vezes o L ao quadrado, né, que a gente acabou de achar, que é A aqui, no caso, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área da base vezes a altura Hzão sobre 2, ó, metade da altura, H sobre 2. E isso tudo ainda está dividido por 3, certo? Então, vamos lá. Vamos abrir esse elemento aqui, ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Ó. Esse elemento eu consigo simplificar com esse, fica 3. Aqui fica 2. Eu consigo simplificar esse termo aqui com esse termo aqui também, só para a gente diminuir um pouco as contas. Esse elemento aqui também poderia ter vindo como 1/3, né? Ele pode estar vindo multiplicando por 1/3, simplificando esse termo com esse termo lá em cima. Então, o volume dessa estrutura, agora eu pego e substituo. Ó. L raiz de 3 sobre... Cortou. L raiz de 3 sobre 2, isso ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes H sobre 2. O volume deu 3HL raiz de 3 sobre 8. Esse aqui foi nosso respectivo volume. Agora a gente vai calcular o volume do prisma, né? Esse respectivo volume do prisma. O volume do prisma é mais fácil. Vai ser assim. O volume do prisma dessa segunda parte vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado. L é esse elemento aqui, né? Que a gente colocar aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2, isso ao quadrado. Isso vezes a altura total. Calculando o volume de toda a figura. Então, esse volume 2 aqui, eu vou colocar, vai ficar 3HL quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Agora, como ele quer
a razão entre esses dois volumes, deixa eu subir um pouquinho isso aqui, ó. A razão entre esses dois volumes vai ficar esse elemento dividido por esse. Então, vai ficar 3HL, aqui é o quadrado, estou esquecendo. HL ao quadrado, raiz de 3 sobre 8, vezes já, né? Pode colocar o inverso dessa estrutura aqui, ó. Vai ficar 3HL raiz de 3, também ao quadrado. Simplifica, simplifica, corta, corta, os elementos são iguais. A razão é 1/4.